Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Economia. É um grande prazer estar com vocês aqui novamente para mais um vídeo. E neste vídeo nós vamos falar a respeito do empreendedorismo feminino e o mercado de trabalho no Brasil. De acordo com o Instituto Rede Mulher Empreendedora, o Brasil está em 7º lugar no ranking mundial de empreendedorismo feminino, com um número impressionante de 30 milhões de empresárias no país. Um estudo recente da Rede Mulher Empreendedora sugere que a busca por independência financeira e crescimento profissional é um dos principais motivos por trás desse crescimento no mercado. Mas afinal, como está o empreendedorismo feminino no Brasil e quais são os setores mais empreendidos por elas? Sobre esse assunto, eu converso com a professora e economista doutora Juliana Franco. Olá, professora, seja bem-vinda ao canal Café com Economia. Olá, alunos. Olá, professora Laís. Esse é um tema muito pertinente, né? Já que estamos no mês das mulheres, é importante a gente ter um mapeamento de como que está não só o empreendedorismo feminino no Brasil, mas também como que está o mercado de trabalho para as mulheres. E é isso que eu quero trazer hoje aqui, alguns dados, né, para que os nossos alunos, para quem estiver nos assistindo, seja munido aí de informações sobre essa área que é tão importante. Vale dizer que no Brasil, né, a gente é quase 50-50, né? A gente passou ali os 200 milhões de habitantes, metade são mulheres, metade são homens, praticamente, um pouquinho mais de mulheres que homens aqui no Brasil, e é extremamente importante nós entendermos como que vem se comportando essa inserção empreendedora da mulher e a inserção também da mulher no mercado de trabalho. Laís, bom, você já trouxe um dado que é extremamente importante, né? Hoje, o Brasil, quando a gente vai avaliar quais são os melhores países para uma mulher empreender, o Brasil é o 7º do mundo, mas quando a gente avalia de forma geral, ainda são poucas mulheres empreendendo. Só para a gente ter uma ideia, não chega a 5% o número de mulheres empreendedoras quando a gente avalia todos os países do nosso globo, o que significa que países que têm uma baixa renda possuem um número de mulheres empreendedoras muito maior, até mesmo que países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o Laís, né? Então, assim, e ainda, logicamente, a gente sabe que tem muitos países em que a mulher é proibida, né? Mas o Brasil, ele vem se despontando ao longo dos anos como um dos países mais aptos aí para a mulher se tornar empreendedora. E antes de eu responder a sua pergunta, para a gente entender onde que elas estão sendo colocadas aqui dentro da nossa economia, né, é importante nós entendermos que tem um índice que a gente chama Índice Mastercard de Mulheres Empreendedoras, que ele avalia, ele ranqueia os melhores países para uma mulher empreender. E o Brasil, ele está em 33º nesse ranking. O que eles estão avaliando, né? O acesso da mulher a financiamento, o treinamento, ou seja, a área da educação da mulher que está sendo inserida aí nesse mundo empreendedor e também as condições básicas para se empreender. E o Brasil é o 33º, é o 7º do mundo com o maior número de mulheres sendo donas do próprio negócio, mas quando a gente pensa no ambiente de negócios, nós somos o 33º, que é também um bom ranking, né? Dado que nós temos muitos países aí no globo. Quem são os primeiros, né, que tem um ambiente de negócios mais propício? Aí a gente tem ali Estados Unidos, Nova Zelândia e Canadá, tá? Que é uma forma de você avaliar um pouco diferente do número total de mulheres que estão empreendendo, mas assim, aquele ambiente de negócio, quais são os países mais propícios. Então, o Brasil, ele vem se despontando ao longo dos anos nesse sentido, e chegamos aí à marca de 30 milhões de mulheres empreendedoras. É importante nós entendermos, Laís, também, quando a gente vai avaliar, né, educação,
versus empreendedorismo, a gente consegue perceber que, no caso, não só no Brasil, mas quando a gente avalia o estado do Paraná, a gente avalia os municípios aqui em Maringá, então você vê que os municípios e os estados, eles vão seguindo uma tendência nacional, as mulheres, elas têm um nível educacional mais alto, elas estão mais qualificadas, se qualificando mais, né? E aumentando aí o seu empreendedorismo. Mas no que elas estão empreendendo, né? Quando a gente avalia, a gente sabe que no Brasil, pelo menos 75% das empresas, elas são MEIs, são microempresários, né? E quando a gente avalia a mulher dentro desse cenário, também a gente verifica que grande parte desse empreendedorismo feminino também são representadas por pequenos negócios, por microempresárias, né? Então, a gente vê aí uma ascensão da mulher, não só para ela ter uma independência financeira, né? A gente viu que após o pós-Covid, Laís, teve um boom no Brasil de MEIs e principalmente quando a gente avalia a mulher. E por que isso aconteceu? Porque fazendo uma avaliação, só para a gente ter uma ideia, é importante a gente trazer dados, né? Em 2020, nós tivemos um aumento na nossa taxa de desemprego por causa da pandemia. O saldo de emprego brasileiro, enquanto ele foi negativo em mais de 400 mil postos de trabalho que foram fechados, que eram ocupadas por mulheres, por homens não chegou a 40 mil. Então, você vê uma discrepância muito grande, né? As mulheres ficaram mais desempregadas do que os homens. Eu não quero nem entrar aqui numa questão de gênero, mas tem muito a ver com a ocupação que a mulher ela está sendo inserida no mercado de trabalho, que é diferente do homem. Então, vamos ver, por exemplo, o mercado da construção civil a construção civil foi um setor que ele cresceu muito na pandemia. A construção civil ela não parou. E as ocupações da construção civil é mais de 80% que são homens que estão dentro dessa ocupação. Né? Então, a construção civil, você vê ali que o homem ele não foi demitido porque ela não parou. Mas a área de lazer, né? Negócios para a família, o turismo, bares, restaurantes, vendas, comércio varejista, aonde a gente verifica que tem um grande número de mulheres, foram os que foi mais impactado. Então, por isso que as mulheres elas ficaram mais desempregadas na pandemia, porque os postos de trabalho que foram mais afetados eles eram representados aí por mulheres, é onde tem uma grande concentração de mulher dentro desse mercado de trabalho, Laís. E quando a gente avalia, né, quais são no que a mulher está empreendendo, então eu já falei que a grande maioria são pequenos negócios, né? E a gente verifica muito que a mulher, ela empreende muito, principalmente na área de vendas, comércio varejistas, lojas, cosméticos, né? Coisas que estão mais alinhadas ao universo feminino e também no setor de serviços. E dentro do setor de serviços, aonde que você encontra o maior número de negócios femininos, né? Principalmente na área da educação e saúde e bem-estar, Laís. Então, tudo que está relacionado à estética, tudo que está relacionado à enfermagem, né? Fisioterapia, psicologia, serviços pedagógicos, né? Então, muitas são professoras que vão dar aulas particulares, aulas de inglês. Então, você tem um universo muito feminino dentro dessas áreas. Quando você vai olhar para onde que os homens estão empreendendo, no caso do setor de serviços, a grande maioria está no setor de construção civil, está no setor de tecnologia da informação, está no setor farmacêutico, na área química. Então, você vê ainda uma discrepância dentro da economia do que elas fazem e do que eles fazem. E também isso cruza, quando a gente vai avaliar no que elas estão, aonde tem uma maior concentração de mulher em termos educacional, a gente também consegue verificar que está muito relacionado
com o que elas estão empreendendo, né? Então, você vê aqui fisioterapia, enfermagem, psicologia, pedagogia, são cursos que mais de 70% são ocupados por mulheres, Laís. São dados bem relevantes, né, professora? E, professora, no emprego formal, quantos por cento dessas vagas elas são ocupadas por mulheres no Brasil? Então, vamos lá falar um pouquinho do Brasil. Olha, hoje, atualmente, a gente está com uma taxa de desemprego abaixo de 8%, né, segundo dados da PNAD. A gente vem reduzindo o desemprego dentro da nossa economia e a PNAD ela traz dados tanto do emprego formal quanto da informalidade. Nós estamos aí com 48,7 milhões de pessoas empregadas com carteira assinada, 44% são mulheres e 56% são homens. Quando a gente vai avaliar o que acontece nos estados e nos municípios, a gente vê um pouquinho de diferença em termos percentuais, mas segue mais ou menos essa média brasileira. Então, a gente vê que o Brasil ele consegue representar muito bem o que está acontecendo no município, o que está acontecendo aí nos estados, Lu. E o interessante é que quando a gente vai avaliar o número, assim, aí eu estou falando do emprego formal como um todo, mas eu quero saber, dessas pessoas que estão trabalhando com carteira assinada, o maior percentual de pessoas com nível superior são mulheres ou são homens, né? E aí é a que vem a resposta, né? Quando a gente vai avaliar, por exemplo, no caso aqui nosso do Paraná, pessoas empregadas com carteira assinada com nível superior, enquanto as mulheres representam 32%, os homens representam 16%. Quando a gente vai avaliar o Brasil, dá um pouquinho de diferença, mas também as mulheres estão ali entre 30% e 35% e os homens 15% e 17%. Ou seja, as mulheres estão mais qualificadas e estão se inserindo aí no mercado de trabalho. Então, o total de pessoas empregadas tem muito mais mulher com nível superior dentro desse mercado de trabalho do que os homens, Laís. E o que é importante nós entendermos? Que mesmo as mulheres tendo um nível educacional superior que o dos homens no mercado de trabalho formal, você ainda, quando a gente avalia o salário médio, ainda existe uma discrepância em termos de nível salarial. E esses dias eu estava dando uma reportagem, que a gente está no mês da mulher, estava dando uma reportagem para a CBN, e um ouvinte ligou, né, e falou assim, mas hoje no Brasil, né, se eu oferecer um cargo e esse mesmo cargo que é oferecido para a empresa, ele pode ter uma discrepância salarial se for mulher ou se for homem? Não, não pode. Né? Ou seja, isso daí dá até, isso aí vai até para a justiça, né? Vale até aí. Né? Não pode, isso não pode. Você tem que oferecer o mesmo salário, independente se for mulher ou se for homem. Mas o que acontece no Brasil que existe essa discrepância entre o salário médio quando a gente vai avaliar o todo? São os tipos de ocupações. Então, pegando lá os dados do CAGED, quando a gente vai avaliar onde que as mulheres estão empregadas, o número de mulheres que são diretoras, o número de mulheres que são gerentes em relação ao número de homens, o que a gente percebe é que em cargos de gerências, de diretorias de grandes negócios, ainda é um universo muito masculino. Então, você tem mulheres que são gerentes, diretoras, mas normalmente elas são de pequenos negócios, porque você vê uma discrepância salarial muito grande entre uma diretora e um diretor, que deve estar logicamente relacionado ao tamanho do negócio, ao número da equipe que deve comandar, né? Então, por exemplo, no caso de Maringá aqui, né, um diretor homem ganha em média 20 mil reais e uma mulher 8 mil reais. Mas isso tem a ver porque eu pago mais para o homem do que a mulher? Não. Isso tem a ver que o homem está nas grandes empresas, nos grandes negócios, e as mulheres são diretoras e gestoras de negócios menores, o que dá essa diferença. Mas só para a gente ter uma ideia, se a gente tratar na média, de forma geral, tá? Os homens no Brasil, em média, ganham em torno de 400 a 500 reais a mais que as mulheres
né? E, de novo, por causa das ocupações que cada um está sendo colocado. Quando a gente avalia, faz essa mesma análise comparativa, pegando as mulheres com nível superior que estão empregadas, né? Que é mais do que os homens. Em relação aos homens, essa discrepância chega a R$ 2.000 de diferença, né? Então, as mulheres com nível superior, empregadas com carteira assinada, ganham, em média, R$ 2.000 a menos que os homens. E essa é uma realidade nacional, essa é uma realidade local, quando a gente vai avaliar os municípios, e é uma realidade estadual. Então, essa ainda é uma realidade. Então, ainda existe aí uma discrepância salarial. Novamente, não estou falando do cargo, né? O mesmo cargo, ele tem que ser oferecido pelo mesmo salário, tanto para homens quanto para mulheres, mas as mulheres, elas estão em negócios menores, a grande maioria, Laís. E a gente para analisar e para pensar ainda, né, como que há ainda, infelizmente, um certo preconceito, né, em relação às mulheres, né, quando a gente pega para comparar isso, dados realmente, né, então não é algo que veio da nossa mente, não, porque as mulheres ganham menos do que os homens, ou possuem emprego em empresas menores, não, isso não é algo que foi tirado da nossa cabeça. Não, isso são realmente dados comprovados. Então, ainda há muito para ser mudado, há muito ainda que ser feito, né, para que haja realmente uma igualdade melhor entre as mulheres e os homens, em termos realmente salariais, de qualidade de emprego também. E aproveito também, professora, para perguntar, então, quais os setores que mais estão empregando as mulheres nos últimos tempos? Vou falar aqui dos cargos mais ocupados por mulheres, cargos, tá? Os cargos. Aonde que, em primeiro lugar, auxiliar de administração, vendedoras, né? Auxiliares educacionais, pedagogia, ensino da educação infantil, ensino superior, as mulheres estão com nível superior, estão muito inseridas no nível educacional, né, professoras universitárias, que você vê que é onde elas têm o maior salário, tá? A nível Brasil, estou falando assim, onde tem mais mulheres, né? Lógico que as mulheres, no Brasil, a gente tem engenheiras, tem médicas, economistas, né? Nós aqui, mas aonde que tem uma concentração maior de mulheres, né? Então, você vê ali que elas estão na área de vendas, elas estão na área da educação, na área de enfermagem, fisioterapia, psicologia, né? É onde nós temos o maior número de mulheres, né? E quando a gente vai avaliar a nível médio, na educação infantil de nível médio, você tem bastante a inserção da mulher. E isso cruza também com os tipos de cursos que elas optam, né? Então, você vê ali, por exemplo, pedagogia, 93% mulheres, serviço social, 89% mulheres, enfermagens, 83%, psicologia, fisioterapia, né? São cursos onde você vê mais 70% das vagas são ocupadas por mulheres, por isso que você vê que elas estão ocupando também esse espaço no mercado de trabalho e estão empreendendo também nessas áreas. E, normalmente, no caso das MEIs, também vai muito para essa área da beleza, né? Então, é onde elas estão. Enquanto os homens estão indo para, a grande maioria, vai para a área das engenharias, indústria química, tecnologia da informação, ainda um universo muito masculino, tem bastante mulheres, né? Mas é um universo ainda muito masculino. A área da saúde, a medicina ainda também, apesar de ter bastante mulher, mas também é um universo bastante ainda masculino. Então, eles acabam empreendendo em coisas que têm um valor agregado maior quando você pensa em empreendedorismo, Laís, tá? E acabam ocupando os grandes cargos das empresas como CEO. Tem muita mulher que cresce, mas é exceção, ainda a grande maioria são ocupados por homens, essa é uma realidade. O povo pode até brigar comigo, mas é uma realidade, né? Eu gosto de trabalhar com dados, avaliar e mostrar, essa ainda é a nossa realidade. Quando a gente avalia as MEIs, Laís,
só para os nossos ouvintes, para quem não conhece, né, as MEIs, que é o microempreendedor individual, que tem algumas regrinhas específicas, né? Você não pode faturar mais do que 81 mil por ano, né? As mulheres, as MEIs, que são ocupadas por mulheres, têm um faturamento médio mensal de R$ 2.500, enquanto o faturamento médio das MEIs, onde são empreendidas por homens, é de R$ 10 mil. Olha só a diferença, né? Então, assim, as MEIs que são ocupadas por homens têm um faturamento médio mensal de 10 mil, enquanto das mulheres no Brasil ainda é uma realidade aí de R$ 2.500, tá? Mas isso vem mudando, né? Logicamente, isso aqui são dados do ano passado, 2021, 2022, né? Se a gente fosse fazer uma avaliação de 10 anos atrás, essa seria uma situação seria muito pior do que nós temos hoje. A gente vê a mulher ascendendo, né? A mulher, a partir da década de 70, né? Porque até a década de 70, a mulher não podia nem ser dona do próprio negócio, né? Depois da Constituição de 88, é que houve aí, hoje a gente tem até um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, você não ter diferença de gênero, né? Então, que é para incentivar os países do globo a adotarem políticas de maior igualdade entre os sexos, feminino e masculino, principalmente no quesito de direitos constituintes, como também de direitos dentro do mercado de trabalho. Então, essa é uma realidade que ela vem mudando, está cada vez melhor para a mulher, mas a mulher ainda tem alguns desafios que ela enfrenta, né? Principalmente, Laís, que dessas mulheres empreendedoras que nós temos no Brasil, são 30 milhões, como você mesmo falou, 46% delas são chefes de família, ou seja, né, são mulheres que criam os seus filhos sozinhas, né? Então, além de ter a jornada de trabalho para conseguir ter o sustento da sua família e ter que ter a mente pensando em negócios para ela poder crescer e se manter sustentável em termos do seu negócio, ela ainda tem uma jornada que ela chega em casa, ela tem uma família para cuidar. E isso que eu não estou nem falando que a grande maioria das mulheres também são aquelas que cuidam dos pais quando ficam idosos, né? Então acaba tendo todo esse cuidado, não só com os filhos, mas também com os idosos da casa. Por isso que muitas, até na pandemia, acabaram saindo dos seus empregos para que as crianças ficarem em casa, né? E tiveram que cuidar aí dos seus filhos, né? Foi um impacto muito grande aí para o setor feminino também, Laís. Professora, a gente realmente vê a diferença aí de cursos, pelo menos quando eu me formei, eu me lembro que eu acho que 90% do curso eram composto por homens e uns 10% por mulheres. Aqui no curso de Economia da Unicesumar é um pouquinho mais equilibrado, a gente ainda tem bastante mulheres fazendo, eu acho que está mudando um pouquinho, talvez, né? Espero que esteja mudando um pouquinho, se tornando um pouco mais feminino também esse curso. Eu acho, né, que quem sabe a longo prazo a gente tem aí uma maior igualdade, também o empreendedorismo feminino crescendo, que é muito importante também. Em todas as áreas o empreendedorismo é importante, o empreendedorismo feminino é muito importante também. Espero que continue crescendo, que o Brasil consiga aí melhorar no ranking também, né? Enfim, que realmente consiga melhorar em todos os aspectos os nossos números para as mulheres, para que realmente a gente tenha uma maior igualdade para todo mundo. E aí eu aproveito para... Pode falar, professora. Então, assim, mas infelizmente, no caso do Brasil, quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo, muitas mulheres acabam abrindo o seu próprio negócio para ter uma independência financeira, porque ela está numa situação de vulnerabilidade em casa com o seu parceiro. Então, infelizmente, a gente ainda tem muitos casos assim no Brasil, a gente vê isso no noticiário, e quando você vai fazer uma pesquisa a campo do porquê você está empreendendo, muitas das respostas dessas mulheres não é porque ela está empreendendo porque ela tem uma ambição de ter o próprio negócio, de crescer, que é muito mais... você verifica isso muito mais no âmbito masculino, né? Mas muitas
pelo motivo de ter uma independência financeira para poder se separar daquele cônjuge que acaba tendo algum tipo de violência dentro de casa. Então, infelizmente, né, essa ainda é uma realidade da mulher. O empreendedorismo, então, ele é visto não só com uma ascensão da mulher e uma independência dela, mas também uma política social, né? Então, por causa da mulher, ele também entra como uma política, uma ferramenta de independência da mulher dentro desse relacionamento opressivo dentro de casa. E, infelizmente, ainda é um motivo para empreender, tá? Dentro da nossa realidade, mas que vem mudando ao longo dos anos, né, com todas as leis e as políticas públicas que acabam aí ajudando a mulher a ter essa abertura maior dentro do mercado de trabalho e no mundo do empreendedorismo. Você vê que elas estão se capacitando, a gente já começa a ver mulheres que empreendem também com essa gama de ambição, de querer inovar, de querer crescer, que é muito do homem isso, né? E isso é maravilhoso, tá? Mas ainda temos alguns desafios para vencer dentro da nossa, não só a economia aqui do Brasil, mas eu acho que em todos os países. O empreendedorismo realmente por necessidade, infelizmente, né? Espero que essa realidade mude e que não demore, no futuro próximo isso já comece realmente a mudar. Bom, professor, eu agradeço pela sua participação aqui no nosso canal Café com Economia, agradeço pelas contribuições, por todos os números que você trouxe, por todas as informações super pertinentes e que realmente nos faz pensar mais a respeito do empreendedorismo e também do papel da mulher dentro do mercado de trabalho. Uma boa tarde a todos aí para os nossos alunos, espero que eles gostem, né? A ideia aqui é sempre trazer algo mais para vocês verem no que o economista, principalmente, né, pode estar trabalhando, né, Laís? E essa parte nossa de cientistas de dados, para obter todos esses tipos de informações e poder fazer uma análise mais aprofundada dos fatos, é até o que faz um pouco do diferencial aí da nossa profissão, que a gente tem essa habilidade, né, que é natural aí do economista, quando ele vai aprendendo ao longo dos anos ali de como fazer as análises e coletar, logicamente, os dados, né, Laís? É isso mesmo, viu, professora? Então, obrigada a todos, obrigado por você que nos assistiu até aqui. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, então curta esse vídeo, também se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Então, até a próxima e até o próximo vídeo do nosso canal Café com Economia. Até mais! Tchau, tchau!